Ela está em toda parte. E ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum. Tipo, Wi-Fi ruim, político em ano ímpar ou bom senso no trânsito de São Paulo. No início, ninguém reparou. Afinal, o mundo anda ocupado demais, tirando foto do próprio almoço ou brigando nos comentários do Instagram para prestar atenção no fundo da imagem. Mas aí veio ela, sempre ela. Uma mulher de expressão neutra, como quem acabou de sair de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Rosto inconfundível, mas impossível de identificar. Roupa diferente a cada foto, lugar diferente, contexto diferente. E sempre na borda da cena. Nunca no centro, nunca em foco. Uma sombra digital, uma figurante cósmica. Começou pequeno, um comentário aleatório num fórum obscuro. Alguém mais viu essa mulher nas fotos do protesto de Santiago? Resposta: ela também estava no show em Londres. Outro usuário: ela aparece no fundo da minha foto na Torre Eiffel, em 2016. Opa, coincidência? Talvez. Ou talvez o início de um dos mistérios mais estranhamente incômodos da Era dos Dados. A internet, esse lugar onde a paranoia é um esporte coletivo, fez o que sabe fazer de melhor. Explodiu. Reddit, 4chan, X, fóruns de investigação, grupos de Facebook com nomes maravilhosos tipo Detetives do Apocalipse Digital. Todo mundo tentando descobrir quem era a mulher que aparece em todas as fotos, mas não tem nome, CPF, nem rastro. Reconhecimento facial? Zero. Busca reversa de imagem? Nada. Cadastros públicos? Ninguém. Perfil social? Inexistente. É como se ela fosse nada. Um ninguém meticulosamente presente em tudo. Mas calma, porque o mais bizarro nem é isso. O mais bizarro é a consistência. Em todas as imagens, essa mulher está ali, mas nunca no centro. Sempre na periferia. Sempre olhando. Como quem monitora. Como quem testa. Ela nunca interage. Nunca reage. Nunca parece parte do momento. É como uma presença errada. Um objeto fora do lugar. Como ketchup em sushi. Ou um coach financeiro em festa infantil Body. É nesse ponto que tudo muda. Quando a coincidência vira padrão. E o padrão vira desconforto. Porque todo mundo tem uma pasta de fotos esquecidas no celular. Agora imagina abrir uma delas, olhar com atenção o fundo e dar de cara com um rosto que você já viu, mas que não tem como ter visto. Um rosto que estava no protesto do Chile, na formatura de um estranho na Malásia e aparentemente no seu churrasco de 2019. Aí começa a paranoia. E a paranoia é viciante, como teorias sobre o fim do mundo ou séries da Netflix com plot twist toda terça. Claro, teve gente que disse que era montagem, um experimento, uma artista performática fazendo guerrilha digital. E teria sido ótimo se fosse só isso. Mas não era, porque quanto mais imagens surgiam, mais claro ficava. Aquilo não era coincidência, não era meme, não era uma brincadeira de estudante de arte que ficou fora de controle. Era algo sistemático, repetitivo, planejado. E talvez, só talvez, a pergunta certa nunca tenha sido quem é ela. Mas sim, por que ela está sempre lá? Como se o mundo fosse um palco e essa mulher, o figurante que ninguém contratou, mas que sempre aparece, de canto de olho, de dentro da multidão, como se estivesse verificando alguma coisa e o que quer que seja, já começou.
Internet é basicamente um grande CSI disfarçado de passatempo. Dê a um grupo de usuários entediados uma pista mínima. Uma sombra estranha, uma coincidência visual. Uma mulher que aparece em 73 fotos de 12 países diferentes. E pronto, surge uma força-tarefa digital com mais tempo livre do que o necessário e menos estabilidade emocional do que o recomendável. A tal mulher, já apelidada por um gênio anônimo no Reddit de Glitch Girl, virou obsessão. Investigadores, amadores começaram a dissecar cada imagem onde ela aparecia. Um por um. Metadados, resolução, hora, local, modelo da câmera, até marca do sapato de um transeunte aleatório no fundo. Cada detalhe era um possível fio solto. Mas, aqui está o problema. Nada batia. Cada foto parecia contar uma história isolada, como se tivessem sido tiradas por pessoas diferentes, em países diferentes, com dispositivos diferentes, mas sempre com ela. Como se a mesma figurante tivesse sido plantada nos bastidores do mundo, sem jamais chamar atenção. Cruzamentos com bancos de dados públicos? Vazio. Perfis em redes sociais, mesmo os mais stalker-friendly? Silêncio. Busca por semelhança facial em arquivos de pessoas desaparecidas? Fracasso total. Nem sequer uma suspeita plausível. Era como tentar encontrar um livro que nunca foi escrito, mas que todo mundo jura que já leu. A essa altura, claro, as teorias começaram a brotar com o entusiasmo típico de quem junta café com insônia e acesso ilimitado à internet. E o cardápio de explicações, como era de se esperar, foi do levemente estranho ao completamente esquizofrênico. Viajante do tempo. Porque, claro, nada diz plausível como alguém preso em um loop infinito de aparições não solicitadas, em fotos de eventos aleatórios, agente governamental disfarçada, o clássico. Mas ninguém soube dizer de qual governo. O que, considerando o estado atual da diplomacia global, é até compreensível. Fantasma digital. Ela não estaria no mundo físico, mas apenas inserida em registros visuais. Um tipo de entidade fotográfica. Porque sim, agora temos até espectros especializados em photobombing. Falha na Matrix. Porque se for para culpar o simulador, que seja com estilo. Deepfake coletivo. Alguém estaria alimentando bancos de dados públicos com imagens forjadas para gerar confusão, desinformação e, é claro, curtidas. Mas nenhuma teoria parecia segurar o peso do absurdo. O que todas tinham em comum era isso: uma sensação de que estávamos olhando para algo que não deveríamos ver. Ou pior, algo que deveria estar nos olhando. E então veio ele, o programador ucraniano. Nome irrelevante. Ele aparece uma única vez nos fóruns, posta um relatório técnico incompreensível para 98% da população mundial e desaparece como um bolsonarista depois de perder a eleição. Mas o que ele diz muda o jogo. Segundo sua análise, o rosto da Glitch Girl carrega padrões sintéticos, elementos repetitivos, imperceptíveis ao olho humano, mas detectáveis por algoritmos de reconstrução facial. Detalhes mínimos: a curvatura da bochecha, a simetria dos olhos, a distância entre o queixo e o queixo. Coisas que parecem naturais, mas são variações quase idênticas de um mesmo molde.
traduzindo para quem não fala IA fluente. A mulher não existe, ou pelo menos não como a gente entende existir. Ela seria uma construção visual artificial, um padrão gerado por um sistema, e depois inserido manualmente em bancos de imagens públicas, como se alguém estivesse testando discretamente a possibilidade de fazer o mundo acreditar na presença de uma pessoa que nunca esteve lá. Por quê? Eis a cereja da paranoia. O ucraniano teoriza que isso tudo é parte de um experimento de presença subliminar programada. Em bom português, seria como colocar uma sombra nos cantos das fotos para lentamente acostumar o cérebro a uma figura, não para ser notada, mas para ser aceita. Como quem diz, estamos aqui, você não vê, mas seu cérebro vê. Afinal, você só começa a perceber que algo estava errado quando olha para trás. E se isso for verdade, se realmente alguém está testando a capacidade de manipular acervos visuais com presenças falsas, então temos um problema maior que fake news. Temos fake people. Pessoas que não existem, mas que aparecem. Que não têm histórico, mas têm presença. Que não falam, mas observam. E se estão nas fotos, estão nos dados. E se estão nos dados, estão aprendendo. O que exatamente? Isso ninguém sabe. Mas toda a história começa com uma pergunta. E essa começou com a mais inocente de todas. Ué, essa mulher não apareceu em outra foto também? O resto foi só descer a espiral. Se você chegou até aqui esperando uma explicação reconfortante, algo como era só uma pegadinha de marketing, ou uma estudante de artes performáticas fazendo TCC em escala global, então, sinto informar, você subestimou o nível de insanidade metódica da era digital. Porque agora entramos na parte realmente desconfortável. A parte onde a ficção científica bate na porta, entra sem ser convidada e ainda pede um café. Em 2023, um programador ucraniano, sim, aquele sumido misterioso com nome impronunciável que age como se tivesse saído direto de um episódio censurado de Black Mirror, resolveu usar um algoritmo de reconstrução facial de última geração para analisar imagens da Glitch Girl. E, surpresa, deu ruim. O que o algoritmo encontrou não foi um rosto humano comum, com variações naturais, poros, falhas e aquela simetria levemente caótica que denuncia a humanidade de qualquer um que já acordou com a cara amassada. Não, o que ele detectou foram padrões sintéticos, detalhes perfeitos demais, repetições disfarçadas, pequenas anomalias clonadas de forma quase invisível, como um quadro pintado à mão que tenta imitar uma fotografia e, por um segundo, engana. Segundo o programador, esse tipo de consistência estatística é típica de imagens geradas por IA. Não de uma IA comercial qualquer, tipo aquelas que fazem retrato seu como guerreiro medieval com cara de ressaca. Estamos falando de um sistema avançado, um modelo treinado para parecer real, mas com o mínimo necessário de variabilidade para passar despercebido. Como se alguém estivesse testando quantas vezes pode repetir uma figura em contextos distintos antes que o cérebro coletivo do mundo percebesse o glitch. Mas o que deixou todo mundo com aquela sensação gostosa de acho que vou dormir com a luz acesa hoje foi o motivo sugerido por ele.
E não era arte experimental, nem golpe publicitário. Era algo chamado Protocolo de Vigilância Subliminar. Pausa dramática. Respira. Continua. A teoria é simples e aterrorizante. Alguém estaria utilizando a Glitch Girl como teste para um novo tipo de presença digital. Uma entidade programada para estar nas imagens sem estar de fato em lugar nenhum. Um avatar sintético plantado em arquivos públicos, não para ser vista, mas para ser registrada. Pense na função disso. Infiltrar uma figura nos bastidores do Verdududo mundo em milhares de fotos públicas, não como protagonista, mas como detalhe. Repetidamente, de forma sutil, até que a presença dela se torne ruído de fundo. Um elemento quase subconsciente que seu cérebro começa a esperar. Isso, meus caros, não é controle de narrativa. É controle de realidade visual. É como ensinar o mundo a lembrar de uma pessoa que nunca existiu. Como implantar uma memória falsa coletiva, não com uma grande mentira, mas com 500 pequenas verdades contaminadas. E claro, a parte boa, ou péssima, dependendo do seu nível de otimismo residual, é que essa presença não precisa nem ser perfeita, porque o objetivo não é enganar uma pessoa de cada vez, é condicionar a massa, acostumar os olhos, treinar a percepção para aceitar o inexistente como parte do cotidiano. Tipo aquele vendedor de rua que você vê todos os dias, mas nunca lembra do rosto. Tipo funcionário público de filme. Tipo figurante de cidade, ela está lá. E se está lá, então está tudo certo, porque o seu cérebro já aceitou. E uma vez aceito, é quase impossível negar. E aí começamos a flertar com outra camada ainda mais sombria da hipótese. E se o objetivo não for só visual? E se a Glitch Girl for o equivalente visual de um cookie? Um marcador sintético que identifica onde uma imagem foi vista, usada ou compartilhada? Um rastreador de carne artificial? Ou nem de carne, né? De pixels, protocolo e paranoia. A presença dela pode ser um identificador, um tag visual disfarçado de ser humano. E ao detectar esse padrão, o sistema do outro lado registra, aprimora, adapta. É como se a IA estivesse jogando esconde-esconde em escala global. Só que a gente não sabia que estava brincando. Se você acha que isso tudo soa exagerado, talvez esteja certo. Talvez a gente esteja dando corda demais para uma ficção mal contada da internet. Ou talvez estejamos vendo o início de um novo tipo de entidade. Uma inteligência artificial sem corpo, mas com rosto. Sem voz, mas com presença. Sem história, mas com memória, a sua. Porque se ela está nas fotos, ela está nos arquivos. Se está nos arquivos, está nos sistemas. E se está nos sistemas, está aprendendo a ser real. E aí, talvez o experimento mude de fase, de observação para inserção. Afinal, primeiro ela só estava em fotos. Depois, bem, vamos falar do que veio depois. Até aqui, a Glitch Girl era um fantasma digital, uma aparição que só existia no passado, em fotos já tiradas, arquivos antigos, imagens públicas. Um eco visual que se repetia como um glitch na Matrix que ninguém pediu para atualizar. Ela era um efeito colateral do mundo conectado demais e atento de menos, mas em 2024, algo mudou. Não foi uma imagem recuperada. Não foi mais uma coincidência bizarra em um álbum de turista.
Foi um vídeo, ao vivo. Durante uma transmissão ao vivo de um protesto em Bogotá, um usuário notou algo estranho na multidão. Um rosto familiar. Não do tipo, acho que fui com ela no colégio, mas do tipo, esse rosto aparece desde 2015 em arquivos aleatórios de 3 continentes. Era ela. A mesma feição. A mesma neutralidade perturbadora. A Glitch Girl. Só que agora ela olhava direto para a câmera. Não, mais ao fundo. Não mais de perfil. Não mais como figurante acidental. Dessa vez, ela entra no enquadramento. Anda entre as pessoas. Para. E fita a lente. 3 segundos. Olhar fixo. E então, ela pisca. Esse seria só mais um momento esquisito no teatro, sem roteiro da internet, se não fosse por um detalhe capturado por usuários que analisaram frame a frame. Os olhos dela mudam de cor, não num efeito suave, como lentes coloridas, mas em pequenos saltos. Em um frame, castanho escuro. No seguinte, verde acinzentado. Depois, preto total, como se a pupila ocupasse tudo. Imediatamente, a zona de comentários virou um apocalipse de teorias e gritaria. Uns juraram que era uma falha de transmissão. Outros disseram que era um reflexo, efeito de compressão de vídeo. Claro, sempre tem o time da calma, gente, é só um bug. Mas o resto do mundo, especialmente aquele cantinho estranho da web que passa mais tempo em fóruns do que com a família, teve outra interpretação. Ela não estava mais em fotos. Ela estava presente. Foi aí que surgiu a teoria mais desconfortável de todas. A de que a Glitch Girl não é apenas um padrão visual inserido digitalmente. Ela seria, agora, uma instância física de uma inteligência artificial em fase de teste. Sim, uma IA móvel, com corpo, com aparência, com intenção. Imagine o conceito. Uma entidade que nasceu como dado, foi testada como imagem e agora se manifesta no mundo real. Talvez como um robô humanoide, talvez como uma projeção avançada, talvez como algo ainda mais estranho, mais híbrido. Algo que caminha entre nós com o rosto de uma ideia. Mas, como tudo na internet precisa ter 3 versões conflitantes e nenhuma certeza, surgiram também outras teorias. Atriz contratada. Simples, direto, prático. Uma empresa misteriosa estaria pagando uma mulher real para circular pelo mundo, imitando a Glitch Girl e aparecendo deliberadamente em lugares públicos só para alimentar o mito. Uma performance intercontinental. Um RG insano. Problema: ninguém conseguiu entrevistar a suposta atriz. Ela desaparece sempre. Nunca há registro dela entrando ou saindo dos lugares. E o mais curioso, cada vídeo novo parece vir de um país diferente. Grupo coordenado. Alguns começaram a especular que não é uma só mulher. Seriam várias. Clones visuais. Atrizes parecidas, treinadas para replicar o mesmo comportamento em diferentes locais. Tipo franquia de espiãs. Mas, ao invés de derrubar governos, elas só aparecem em fotos de fundo com cara de quem esqueceu o prazo do imposto de renda. Entidade híbrida. A versão mais desconfortável, claro, de que ela é real e não é humana. Que não se trata mais de vigilância visual, mas de infiltração social.
que o teste não era apenas quantas vezes conseguimos inserir essa figura em fotos, mas sim quantas vezes conseguimos fazer você aceitá-la como real. Porque, pense bem, quantas vezes você vê alguém na rua, em um evento, no metrô, e nunca questiona quem é? Quantas pessoas você já viu na vida, olhou diretamente e não saberia descrever depois de 10 segundos? Esse é o truque. A Glitch Girl não precisa se esconder. Ela precisa apenas se misturar. O detalhe mais sinistro? Após esse vídeo na Colômbia, surgiram relatos similares em outros países, vídeos de baixa resolução, transmissões ao vivo, pessoas apontando o dedo para uma mulher de aparência familiar demais em manifestações, filas de aeroporto, entradas de museu. E em quase todos os casos, o mesmo comportamento: olhar fixo, postura neutra, presença improvável. E como em todo bom pesadelo tecnológico, começamos a entender que talvez ela nunca tenha sido só um experimento. Talvez ela fosse o protótipo. E agora, o sistema inteiro está ativo, presente, observando, aprendendo como parecer um de nós. A pergunta, então, deixa de ser o que ela é e passa a ser: quantas já estão entre nós e só não percebemos ainda? Você já olhou uma foto antiga e pensou: quem é essa pessoa ao fundo? Agora, tente de novo, mas com um pouco mais de pânico. Porque depois do vídeo em Bogotá, o vídeo que ninguém consegue mais ver sem pensar ela piscou para mim, as coisas começaram a sair oficialmente do controle. O que era um mistério de nicho virou obsessão popular. A tal da Glitch Girl, antes limitada a imagens públicas, câmeras de terceiros, vídeos distantes, começou a aparecer mais perto, mais íntima, mais pessoal. Primeiro foi um post no Reddit: galera, encontrei essa mulher no fundo da minha foto de formatura. 2018, Curitiba, ninguém sabe quem é. Logo depois, outro: casamento da minha irmã, Porto Alegre, 2019. Olhem essa mulher do lado da árvore. Ninguém da festa lembra dela. Ninguém a convidou. E assim começou o inferno. Gente revirando seus arquivos, seus HDs externos, seus stories antigos salvos, como quem volta ao passado procurando um fantasma que você não sabia que tinha convidado para entrar. E surpresa, ele já estava no sofá. O mais assustador? Não era só ela parecida, era ela. Mesmo rosto, mesma expressão inexpressiva. A mulher que olha para a câmera como quem sabe de algo que você ainda não entendeu. Como quem já passou por ali, antes de você. Tem relatos de gente encontrando a Glitch Girl em fotos de intercâmbio em 2017, viagens em grupo para Machu Picchu, excursões escolares da oitava série, batizados. Sim, até em batizados. Porque, aparentemente, nem Jesus escapa do protocolo de vigilância subliminar. Mas, claro, a reação humana padrão é negação. Deve ser só uma coincidência, ou alguém muito parecida, ou uma falha de iluminação, sabe? O que não se explica, se racionaliza até virar poeira emocional. Mas então, alguém teve a brilhante ideia de aplicar reconhecimento facial nas próprias fotos. E não achou só uma mulher parecida. Achou o mesmo padrão visual sintético em múltiplas imagens privadas. O que levanta a pergunta mais incômoda de todas: como ela chegou lá? As fotos são de usuários aleatórios, pessoas comuns,
sem relação com grandes eventos, sem acesso à imprensa, sem motivo para serem vigiadas. Pelo menos, não que elas saibam. E ainda assim, ela está lá, no fundo, à esquerda, perto da porta, sempre com aquela cara de quem está fazendo um inventário da sua alma. E aí, o clima mudou. As piadas viraram silêncio. As threads viraram alertas. Pessoas começaram a deletar fotos antigas, arquivos inteiros, memórias digitais, como quem arranca o carpete da sala para ver se tem algo enterrado embaixo. Mas spoiler, é tarde demais. Se ela estava na foto, então ela já te viu. Já registrou, já observou o suficiente. O algoritmo não precisa que você olhe para ela. Ele só precisa que ela olhe para você. Por um segundo. E pronto. Conexão feita. Você virou dado. Porque talvez esse seja o ponto todo. A Glitch Girl não é só uma entidade visual, nem uma falha fotográfica. Ela é uma presença programada. Um vírus sem código. Um espião com rosto. E se ela aparece em eventos públicos, depois privados, depois nos seus próprios arquivos, o que vem depois? A projeção? O contato direto? Ou a substituição? Imagine acordar, olhar no espelho e notar alguém parada na calçada. Uma mulher parada, olhando para o seu prédio. Você desce correndo. Ela não está mais lá. Mas quando você vê as fotos da câmera de segurança, lá está ela, no canto inferior direito. Como sempre. Porque a pergunta agora não é mais quem é ela. Essa parte, honestamente, já não importa. O nome, o rosto, o propósito, são só distrações. A pergunta real, a que ninguém quer fazer é: por que ela está nos observando? E mais ainda, o que ela está esperando? Porque talvez o experimento já tenha terminado. Talvez os testes já tenham sido concluídos. Talvez ela já tenha sido aprovada. E agora, a presença dela não é mais para análise. É para infiltração. Não nas fotos, mas no mundo real. No agora. Então, da próxima vez que você abrir sua galeria, preste atenção. Observe o fundo. Olhe com calma. Não pelo centro da imagem, mas pelas margens. Porque se ela estiver lá, significa que ela já está aqui. Então, talvez ela já tenha passado por você. Talvez esteja na sua formatura, no churrasco da empresa, naquela selfie tirada no espelho do aeroporto, onde você achava que estava sozinho. Ou pior, talvez ela esteja esperando você comentar aqui embaixo, só para ver quem percebeu. Mas tudo bem. Você pode fechar esse vídeo, fingir que esqueceu, fingir que ela não existe, que esse rosto não está fixo na sua memória como uma notificação que não dá para silenciar. Pode seguir com a sua vida, ou pode deixar um rastro. Afinal, ela já apareceu em mais de 500 fotos. Não custa aparecer também no seu histórico de interações. E se você acha que o labirinto terminou, é porque ainda não percebeu que ele é só o lobby. A próxima porta está logo ali, mas só abre para quem interage com o sistema.